Mas, Casão, antes eu quero ouvir de você o seguinte: por que na hora H o Palmeiras vai lá e atropela? Tava todo mundo, o Botafogo teve chance. Semana passada a gente, sexta-feira a gente falou, pô, o Grêmio do Renato, o cara deixa todo mundo solto, leve, vai lá e não ganha. O Flamengo agora com o Tite vai. Não, o Galo pode ter chance, o Bragantino não tem peso, não sei o quê. Todo mundo. O Palmeiras vai lá na hora H e fala, pumba, é nós. Não, eu acho que é porque é um time organizado e muito forte mentalmente, mesmo quando está perdendo. Ele pode perder 3, 4 partidas seguidas, né? Vem a cobrança, vem a dúvida, e o time não se desorganiza e o time não entra em abalo emocional. Foi isso que aconteceu com o Palmeiras. Enquanto o Palmeiras estava sendo perdendo, o Botafogo foi caindo aos pedaços, foi caindo, a diferença foi modificando, foi diminuindo, até o Palmeiras, de repente, começar a ganhar novamente. Mas aí tem um detalhe: além do papel do Abel, que eu acho que ele é um ótimo organizador de time taticamente. Eu acho ele ótimo nisso. Eu acho ele ótimo no trabalho mental com os jogadores. E ele tirou a carta da manga, que foi o Hendrick. Nenhum outro time que estava lutando pelo título, ou que está lutando pelo título, tem uma carta na manga. Tem que torcer para aqueles tradicionais jogarem bem. Para aqueles tradicionais jogarem bem. O Palmeiras não. O Palmeiras apresentou um fato novo há 4 rodadas, é isso? São 4 rodadas que o Hendrick entrou? Então, são 4 rodadas. O Palmeiras, o Abel apresentou um fato novo faz 4 rodadas. E esse fato novo realmente está fazendo a diferença nas partidas. Está mesmo. O Hendrick está fazendo a diferença. Por quê? Além de ser talentoso, ok, mas ainda ele não é um jogador maduro. Ele não é um jogador maduro. Mas ele criou um fato novo na reta final do campeonato, onde está todo mundo já meio que exausto, cansado de jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem. Você coloca um garoto talentoso, de 17 anos no campo, como titular, e o moleque corre para todo quanto é lado e tem umas arrancadas nervosas, e os caras não conseguem jogar, não conseguem acompanhar. O Hendrick está fazendo a diferença. Se o Palmeiras for campeão mesmo, eu acho que tem dois personagens aí que merecem um grande destaque nesse título. É o Abel Ferreira e é o Hendrick. Muito bem. Ô, Marília, tem muitas críticas sobre essa história do Endrick, dizendo que o Abel demorou para colocar o Endrick. Mas agora o Casagrande vem com outra coisa. Pode ser um plano. O Abel tem um plano. O cara deixou o Endrick para a hora H ali, e aí o Endrick entrou e mudou. E com Aí relação não, à coletiva dele. Não? aí não. Pô, quer dizer que Peraí. deixou o cara no banco até agora? Aí não. Me desculpa aí, Não? Não, mas calma, aqui calma. eu me revolto. Eu me revolto. Dá uma Aí não, seguradinha. vocês estão querendo ver genialidade demais, onde o cara ele Dá uma barrou. segurada. Calma. Plano não foi. Plano não foi. Plano não Plano foi. não Tá. foi. Então tá Mas colocado. Plano não foi. ele só colocou o moleque quando ele pegou confiança, vendo nos treinos. Aí. Ninguém Então esse é o não ponto. existe treinador, não existe treinador louco de ter um cara acabando com o treino e ele deixar no banco todos os jogos e o time perdendo. Não existe treinador louco desse jeito. Boa. Então, esse é um. Tá aí um ponto. Tá aí um ponto. Agora, o outro, Marília, Desculpa, é sobre Marília. justamente. Desculpa, Marília. É sobre justamente a coletiva. Causou estranheza a coletiva depois do jogo contra o Flamengo. Tomou uma cacetada do Flamengo. Aí ele falou: ih, agora é o Flamengo que vai atropelar. Aí na coletiva ele elogia o árbitro, elogia o calor, elogia o Brasil, elogia as praias, a democracia, tudo, né? O Campeonato Brasileiro, tudo era muito legal no Brasil. Chega ontem, anteontem, né? O time dele mete um 3-0, assume a liderança, aí tá tudo ruim. Não sei se eu fico, isso aqui é um desastre e tudo mais. Você acha que tudo isso faz parte de uma grande estratégia? Não, tudo não. Eu acho que a coletiva contra o Inter não surpreende ninguém. A coletiva contra o Inter, depois do jogo contra o Inter, é normalmente a coletiva que ele dá. No tom que normalmente ele dá. Mais belicoso, mais reclamão, mais eu sei, vocês não sabem, eu isso, vocês aquilo, vocês da imprensa. Ele até usa vocês da imprensa nessa coletiva, deve ter aprendido aqui no Brasil. Ele usou a frase vocês da imprensa.
Sim. Vocês da imprensa não levam em consideração, vocês aí estão calmos e nós estamos nervosos quando a gente fala alguma coisa. Não, eu acho que não é tudo um plano. Eu acho que ele fala muitas coisas que ele pensa de verdade. Não é só uma cortina de fumaça para não dizer que o Palmeiras é favorito ao título. Inclusive, ele usou a frase que eu vou colocar aqui entre aspas: não é arrogância, é autoconfiança. Um cara que não é arrogante e é autoconfiante não tem problema em ouvir várias vezes nas mesas redondas, nessas conversas virtuais, que o Palmeiras é o favorito a ficar com o título depois do Botafogo entregar de bandeja. Não vai ter como contar a história desse campeonato brasileiro sem dizer, era uma vez o Botafogo morreu e o time tal foi campeão. Não tira os méritos do time tal, que sempre teve alerta para essa possibilidade, e me parece que esse foi o Palmeiras agora, nessa reta final. Não no campeonato todo, na reta final. Isso é uma coisa. Mas eu acho assim, de verdade, eu gostaria muito de, na minha vida pessoal, a gente sempre tem um tio assim, uma avó assim, infelizmente eu não tenho mais minha avó aqui, mas minha avó era assim, que se dá o direito de ser a pessoa que dá patada em todo mundo e tudo bem, né? Ou porque é mais velho, ou porque é mais novo, ou porque está com problema pessoal. Sempre tem alguém na família que se dá o direito de falar o que quer do jeito que quer, né? Sem freios, né? O famoso chato da família. E quando ele fala que ele tá toda hora, que vocês vão me desculpar, mas eu sou estrangeiro. Tá bom, não tá desculpado. Vocês vão me desculpar, mas eu tô de saco cheio. Ok, sabe? É um monte de. É um desabafo ali. Várias coisas ele tem razão, mas nem ele inventou a bola, nem ele inventou as críticas ao calendário, certo? A gente critica o calendário desde sempre, ele tem razão em reclamar do calendário. Agora, eu já sugeri mais cedo, vou sugerir de novo. Existe uma coisa chamada Sala da Presidência. Vai lá e, Leila, você aceitou esse calendário? Vai lá e, Leila, por que a gente não está jogando no Allianz Parque? Leila, tem como você comprar uma almofada para o Barueri, que eu não gosto do banco? Leila, por que o ingresso é caro e só tem 20 mil pessoas? Leila, várias das reclamações que ele falou ali na coletiva, e que ele disse que não estava dando indireta para ninguém, mas obviamente que os recados são para a presidente do Palmeiras, porque só ela poderia fazer diferente disso agora na reta final, elas são desnecessárias depois de um 3-0. Eu acho que não surpreende, não é a primeira vez que isso acontece. Pouco se falou do jogo, porque foi um jogo de fato, como que eu posso dizer? Árido, né? Parecia que o Inter ia dar um trabalhinho, o Palmeiras fez 1-0 no final do primeiro tempo, e depois só deu o Palmeiras, e foi 2, e deu tempo de tirar o Endrick para colocar o Rony para ganhar autoconfiança. Tem histórias, é claro que tem. E tem o Marcos Rocha de terceiro zagueiro, machucou o Luan. Tem coisas para o Palmeiras usar agora. Mas a coletiva, ela é cansada, né? De alguém que com razão está cansado. Eu acho que ele poderia usar isso que ele está sentindo, de verdade, para uma coisa que no futebol é um tabu, que é saúde mental. A gente acha legal a Simone Biles, a gente acha legal a Rebeca, a gente acha legal a Laís Souza falar sobre isso, eventualmente a gente acha legal um ex-jogador falar sobre isso, mas é um tabu um homem heterossexual falar que está cansado mentalmente ou que o trabalho é exaustivo, que só ganhar 500 mil euros por mês não é o suficiente para a pessoa ser feliz. Ele tem toda a razão, mas talvez o debate num outro tom, de um outro jeito, do jeito que ele tem alcance, não só dentro da comunidade palmeirense, seria um debate mais certo. O calendário é assim aqui, e ele só não é assim no PAOK. O do Benfica é ruim também. O do Porto é ruim também. O do Manchester City é ruim também. Tem Copa da Liga, Copa da FA Cup, Champions League. O PAOK só disputa 2 campeonatos. Aí realmente, se ele é da escola do PAOK, como ele disse, realmente o futebol brasileiro é de enlouquecer qualquer um. Mas já era assim quando ele ainda era jogador. Não é uma novidade. E ele tem uma plataforma para falar e para reclamar, que é uma presidente muito atuante, que é a presidente do Palmeiras. Mas reclama no guichê dela. Isso aí, Pois Tirone. é. Deixa Pode falar. eu só fazer um comentário. Achei brilhante o comentário, Marília. Você é sempre brilhante, mas dessa vez eu acho que você foi até um pouco mais. A pergunta obrigatória, na próxima vez que ele começar com esse rame-rame, eu quero ver alguém levantar o dedo assim, você já reclamou isso tudo para Leila, ou Abel? Porque não é para nós que você tem que reclamar isso. Você tem que reclamar isso para o presidente do seu clube, que assina o calendário, que aceita todas essas coisas que você está reclamando. Adorei, Marília. Nota, como diria o Carlos Imperial, 10, nota 10. Deixa eu dar um pitaco também.
porque o Abel, ele adora falar que a imprensa fez, que a imprensa deixou, porque é o time da imprensa quando perde, é o meu time quando ganha e tudo mais. Ele cometeu uma injustiça com a imprensa. Disse: "Eu não vejo a imprensa reclamar do calendário". Ora, Abel, vê um segundo da Marília na vida dela falando que ela vai estar lá reclamando do calendário, falando do calendário. Marília é um exemplo, que ela é muito combativa nisso, mas todos nós aqui, a gente enche o saco com essas coisas de calendário há 500 anos, antes dele pensar em ser treinador até. Aqui no Brasil a gente sempre fala dessa história do calendário, do absurdo que é o calendário, dos estaduais, daquela coisa toda. Então, não é por falta de reclamação, talvez seja mais por falta de ação dos dirigentes, incluído a Leila Pereira, para chefe dele. Né? Eu É quero só que, eu para. quero que ele mostre, eu quero que ele mostre um jornalista de verdade, que não criticou o calendário alguma vez. Pois é. Isso é uma unanimidade na imprensa. Há anos e anos todo mundo fala que tem que cortar os estaduais, que tem que parar na data FIFA. Gente, pelo amor de Deus, Abel, parece que você. É o que a Marília falou, ele fica mandando recadinho em direta, entendeu? Ora, Abel, seja europeu, macho, e vá lá na sua presidente e reclama. Só uma coisa, eu Fala, não Casão. o Tirone falou e eu li também que provavelmente em 26 os estaduais vão ser menores, né? Serão menores, né? Vai diminuir os 2026. estaduais, né? Essa é a 2026 vai ideia, ser. né? É, a ideia. Mas eu não duvido que nesse vazio eles coloquem alguma coisa para ter jogo, gente. É Ah, verdade. é? Eu não Ó, duvido. agora vai Que ter mete um, o. que mete um Rio São Paulo, sabe? Isso. Não Tá é? Eu sobrando, não tá sobrando um duvido. domingo aqui. Vamos fazer alguma É, pô, coisa, é verdade. caramba, o campeonato estadual é curto. O brasileiro só vai começar em maio. Vamos meter um Rio São Paulo aqui, gente. Isso, Eu não exatamente. duvido, hein? Exatamente. Tem coisa difícil de mexer. Estadual e data FIFA. Essas aí não mudam nunca. Tem sempre e Eu tudo posso mais. fazer contar uma historinha de jornalista aqui, já que ele gosta de falar Claro. de jornalista, contar uma historinha. Eu, de fato, gosto muito do assunto, me inteiro, tenho um toque com o calendário, fico fazendo conta, mas a boa parte da culpa disso é do senhor Eduardo Tironi. Há Eu? 17 vou contar. Já foi meu chefe, Eduardo Tironi, no falecido Diário Lance. Teve um dia lá em 2005, estamos trabalhando, chega na redação uma ordem da chefia que a gente tinha que fazer uma proposta de calendário para É levar na verdade. CBF. É E um verdade. só fazendo calendário, data aqui, puxa dali, põe o cara. Você e o Rodrigo Matos. Eu e o Rodrigo fizemos 3 possibilidades de calendário, respeitando data FIFA, existindo estadual, só que no fim da temporada. Na época, ainda a Libertadores era só no primeiro semestre, a gente colocava a Copa do Brasil de abril até outubro. Calendários lindos, mas aí depois as chefias brigaram e a gente não pôde apresentar os calendários. Aí essa parte eu não sabia. Eu Não é não entrei nessa verdade? briga. Não, Essa não, parte da chefias, briga eu não entrei. Ah, sim, é verdade, é verdade. presidências. A super chefia. Exatamente. Super chefia. Aqui, ó, o Edson Asfora fala o seguinte: Abel conseguiu o que queria, ou seja, vocês todos estão falando dele e esquecem do Palmeiras, deixando o time trabalhar tranquilo rumo ao título brasileiro. Eu acho isso um pouco. Mas por Ah, que tinha alguém trabalhando contra o Palmeiras? Estão aqui exaltando que o insistente. time é líder, que não perde. Você acha que falar que o Palmeiras é o favorito e atrapalhar o Palmeiras, sobretudo esse time tão forte mentalmente, Casão? Não, né? Não, então, e isso é papo da época que os jornalistas ficavam dentro do campo na hora do treino. Aí sim, ficava aquele burburinho, pondo fogo, é campeão, não sei o quê, tá jogando bem, ia no jogar, nossa, como você tá em forma na hora do treino, e às vezes realmente tirava o foco dos jogadores que estavam fazendo sucesso naquele momento, entendeu? Que ainda não eram acostumados a pôr o pé no chão. Fazia diferença, sim. Nessa época, que ficava todo mundo ali, fazia uma diferença. Mas eu nunca trabalhei com um treinador que usava essa estratégia. Nunca vi, sinceramente, nunca vi nenhum treinador falou, gente, eu vou falar de mim, vocês fiquem tranquilos. Nunca ouvi falar isso em nenhum time que eu joguei com treinadores diversos. Eu só concordo exatamente na época que eu tô falando. Por exemplo, Corinthians, cara. Corinthians. Vai chegando à final, por exemplo, naquela época, deu democracia contra o São Paulo, vai chegando. Cara, ia lotando de jornalista lá no Parque São Jorge, porque o Corinthians dá manchete, porque o Corinthians dá assunto, e a torcida ia lá para que. Você entrava para treinar, parecia uma final de campeonato.
Parque São Jorge lotado e 300 jornalistas lá esperando. Cara, se você não tem uma força mental legal, você vacila ali. Você se acha um artista. Só não tinha as redes sociais. Mas ali você pode. De repente você se acha um artista ali e acaba perdendo o foco. Então, hoje não. Hoje eu não acredito nisso, não. Ó, a gente tem uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Aliás, falta pouquíssimo. Vocês, com um pouco de boa vontade, a gente chega no tal de 1 milhão de inscritos aqui nesse fim de papo hoje ainda. Então inscrevam-se no canal. Tá escrito, tem um sininho aqui. É só apertar aí, você está inscrito. E vamos terminar esse fim de papo com 1 milhão de inscritos. Vai ser um grande feito para o fim de papo. E nos deem likes também, por favor. Nós temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Fala. Rapidinho. O Palmeiras não jogou no Allianz Parque sábado por uma ótima causa. Vamos lá. Show do Roger Walters. E eu estava lá. Isso sábado. mesmo. Estive lá. Verdade. Então, o Roger Walters é uma ótima causa. Obrigado, Leila. Sempre que vier um cara desse para cá, vai jogar em Barueri. E o São Paulo jogou na Vila, não nesse fim de semana, mas na quarta-feira passada, por causa do show do Red Hot Chili Peppers. E também ia ter show do Rebelde lá. E o Botafogo por causa do show do Rebelde. Também. Exatamente. Show de quem? O Botafogo? Rebeldes. Eduardo foi. Um grupo mexicano. Um grupo mexicano, exatamente. Na primeira fila. Hoje no Morumbi. Comendo hoje no Morumbi, exatamente. Hoje no Morumbi. Tá tendo no Morumbi. Os caras fazendo uma tour por aí. Ó, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. A pergunta é a seguinte: quem tem mais a ganhar com a parada da data FIFA? É o Botafogo, é o Flamengo, é o Palmeiras ou é algum outro time? Lembrando, Botafogo é o líder e agora vai com o novo técnico, Thiago Nunes. O Flamengo, o Tite acabou de chegar também, quem lá pode até dar uma treinada aí mais. E o Palmeiras, o Abel, que é o líder do campeonato, ou algum outro time, o Galo, o Bragantino, enfim, quem vocês acham? Alguém que está na zona de rebaixamento? Dê aí o seu voto. Renato, essa parada vai ser boa para o Flamengo? E outra pergunta, será que o Gabigol, se ele trabalhasse com o Abel, ele seria mentalmente forte? Pergunta difícil, hein? Até porque o Abel já andou tendo problemas com alguns jogadores que, segundo ele, tinham borboletas no estômago. Lembra disso? Ele falou isso. Sim. Do Gabriel Menino. Foi tudo embora, hein? Exatamente. Só o menino ficou. Mas o Patrick de Paula foi para o Botafogo, onde está lá, teve uma contusão séria, hoje em dia nem entra. Enfim, eu acho que o Gabigol teria uma vida dura com o Abel em relação a isso, né? Agora, o Tite também não vai deixar mole, não, pode ter certeza disso. O Tite, ainda que seja meio paneleiro, tá? Mas ele já percebeu o problema do Gabriel. O Gabriel, nessa data FIFA, por exemplo, poderia aproveitar para se tratar dos tais dores nos músculos adutores, dos tendões adutores dos posteriores, ou posteriores não, os quadríceps, né? Enfim, deve ser de balançar muito no rap, nessas coisas, deve dar dor no tendão. Mas, enfim, ele deveria aproveitar para se tratar. Eu acho que ele vai aproveitar para dançar mais. Então, eu, sinceramente, não conto mais com o Gabriel esse ano. E eu acho que o Tite também não deveria contar. Porque o Gabriel, quando entra, é a mesma coisa que você jogar com -1. Ou até pior, porque nesse último Fla-Flu ainda restavam alguns minutinhos de acréscimo, o Flamengo estava em cima e o Gabriel arrumou aquela presepada com o Nino. Resultado, não somente foi expulso, como acabou o tempo de acréscimo, porque o tempo, ele inclusive demorou uma enormidade para sair. Aí depois que se desgastou tudo, o acréscimo, o juiz deu mais um e não aconteceu nada. Eu acho que o Gabriel, falando sério, ele está numa encruzilhada na carreira dele. Ele precisa decidir muito rapidamente o que ele quer da vida. Ele não vai voltar a ser o Gabriel de 2019, ou mesmo de 2020, 21, 22, que ainda ganhou títulos, se ele continuar a ter a postura que ele tem. É uma situação complicada, mas eu acho que, por exemplo, a camisa 10 fez mal ao Gabriel. Eu, se fosse o Flamengo, pensava seriamente em ter uma conversa com ele de: olha, filho, jogando assim e se portando assim, você não vai usar mais a 10, não. Porque o Gabriel, hoje em dia, é um cara muito mais preocupado com o que acontece fora do campo do que o que acontece dentro de campo. E sem sensibilidade. Nesse último jogo, choveu crítica contra o Gabriel. O que ele postou na rede social no dia seguinte, no perfil dele, oficial? Uma cara dele no banco de reservas, com a camisa de aquecimento, porque ele não bota a camisa titular no banco de reservas, e um sorriso de orelha a orelha. Revoltou a maior parte da torcida rubro-negra, com razão.
Pô, o Flamengo nesse desespero, tentando um título para lá de improvável, que salvaria, pelo menos, a temporada, e o Gabriel, depois de fazer aquele papelão no Fla-Flu, e depois não está jogando nada essa temporada inteira, posta uma foto sorrindo. Sorrindo de quem? Dos torcedores otários que ainda acreditam nele? Olha, o Gabriel é um Isso, caso sério. É um caso isso sério. aí. Realmente é um caso sério no Flamengo. É um cara que se tornou um ídolo enorme, enorme. Se ele for embora amanhã, isso não apaga o que ele fez nos anos anteriores a esse. 2 Libertadores conquistadas com gols dele na final. Uma delas heróica, com 2 gols dele nos últimos 3 minutos. Mas hoje em dia, ele é um ex-jogador em campo. E ele é um ex-atleta profissional. E o Flamengo tem que pensar muito seriamente o que vai fazer com ele. Porque aquele papo que tinham, imagina, queriam dar 5 anos de contrato para ele, 20% de aumento. Isso aí é coisa para derrubar o presidente. É inacreditável. E eu acho que o Tite vai ter que ter uma conversa muito séria com ele. E a diretoria tem que dizer: filho, eu só vou discutir a sua renovação quando você voltar a ser jogador profissional. Quando você voltar a ter um comportamento de atleta profissional. Eu acho que o Gabriel é o maior problema do Flamengo no momento. E tudo isso que eu estou dizendo não diminui nada do que ele já fez. Mas a situação atual dele é bastante preocupante e eu acho que o Flamengo tem um abacaxi nas mãos. Essa data FIFA seria um bom momento para ele ter que se tratar, ir todo dia no ninho do urubu, não viver à noite. Mas alguém acredita nisso?